Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Marlon, que história é essa de que ele pode ir pro Grêmio, né? Até porque ele começou a seguir o clube nas redes sociais e muita gente ficou assim com esse pé atrás em relação ao lateral esquerdo, que, vai lembrar, desde o início do ano não vive nem de perto a fase que ele teve no ano passado, lembrando que teve sim proposta, né, para o jogador e não seria um jogador para sair por 10, 15 milhões, é um jogador bem caro, inclusive para os cofres, né, do Cruzeiro. Vale destacar também o Kaique, que é uma promessa há muito tempo, todo mundo sabe do potencial dele, jogou muito bem nesses últimos jogos que esteve, né, à disposição do técnico, o Fernando Seabra. Será que poderia ter alguma troca nesse lado esquerdo, seja para ser titular, seja uma proposta em definitivo para o Marlon, que sem dúvida seria uma compensação financeira bem interessante para o Maior de Minas? Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, considere deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo, beleza? Então bora aqui, tem muita coisa para comentar nesse vídeo de hoje. Bom, então eu quero começar falando sobre o Kaique, que inclusive, né, foi titular nesses últimos 2 jogos pelo Cruzeiro. O primeiro depois daquela expulsão, né, do Marlon no finalzinho contra a equipe do Bahia. Agora eu falo um pouco mais sobre o Marlon e tudo mais. Só que aí, como ele foi expulso para o jogo em casa contra o Atlético Paranaense, tinha que ser o Marlon no banco, né? Não estava suspenso, então tinha que ser o Kaique como titular. E aí fez uma ótima partida. Não é à toa que foi mantido para o time titular para a partida seguinte, que foi contra o Flamengo, onde foi mais uma atuação interessante do Kaique, que vem chamando a atenção há um bom tempo, né? E é um jogador que eu me surpreendo também dele não ter deixado o Cruzeiro, porque já apareceu diversas especulações desde 2021. A mais recente de um clube internacional foi do Porto, depois dele ter feito uma ótima passagem pela seleção brasileira nas categorias de base. E é um jogador que, se não fosse pelo Marlon, aquela fase sensacional, né, que ele jogou no ano passado, o Marlon foi o melhor lateral esquerdo do Brasil no ano passado, né? E aí o Kaique acabou ficando numa situação bem delicada. Foram 14 jogos apenas do Kaique, 5 nessa atual temporada, 14 no ano passado, 6 em 2022, que eu acho que ele merecia bem mais espaço também, mais 3 em 2021, e é isso, né? Desde quando ele começou a jogar no profissional. Pela seleção brasileira foi muito bem. Ano passado, que ele foi convocado em fevereiro para aquele Sul-Americano Sub-20, que foi disputado, agora eu esqueci onde foi disputado, mas o Brasil chegou na decisão e tudo mais, 5 partidas e 2 assistências para o Kaique, onde foi campeão, né, com a seleção. E aí na Copa do Mundo, que a seleção foi até as quartas, ele acabou jogando até as oitavas, né? Caiu ali, acho que foi Israel, alguma coisa assim. Ele também foi titular, teve um ótimo desempenho na fase de grupos, mas acabou que a seleção não chegou mais à frente, porém chamou muita atenção, né, nesses 2 torneios pela equipe da seleção brasileira. E aí eu acho que poderia sim pensar no Cruzeiro, colocar ele como titular. E você concorda, discorda? Como que você vê nessa possibilidade do jogador que tem 1,72 m, canhoto, ataca bem? Eu acho que a questão ofensiva do Kaique é muito melhor do que defensivamente. Porém, acho que é um cara pronto, cara, se for para assumir esse setor, ainda mais se tiver uma venda, né, do Marlon, que aí recuperaria uma grana muito interessante. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, quero destacar aqui na Esportivo o próximo jogo do Cruzeiro. Vamos aqui, Brasil Série A contra a equipe do Criciúma, que preparamos aqui ótimas cotações para esse duelo na próxima quarta-feira, né, às 8 horas. Então, jogo bem equilibrado, vitória do Criciúma 2,80, do Cruzeiro 2,60, tá aqui com essas cotações. Eu tô confiante que o Cruzeiro vai vencer ou empatar. E aí tá com uma cotação bacana, né? 1,93 para o Cruzeiro vencer ou empatar fora de casa. Por exemplo, se eu colocar aqui R$100 e acontecer isso, voltaria 133 aqui para esse duelo. Vamos aqui então, R$10 para o Cruzeiro nessa opção, voltaria aqui 13,30, finalizei aqui minha aposta e tá feita. Lembrando, você pode começar a apostar também nos próximos jogos da Eurocopa. Vamos aqui, por exemplo, Internacional, tem aqui Copa América, Eurocopa, vamos aqui nos jogos do Campeonato Europeu. Desculpa, nessa segunda-feira, né? Jogos de Portugal, França, mas aqui, terça-feira Romênia e Holanda, Áustria e Turquia, esse jogão aqui entre Espanha e Alemanha na sexta-feira, né? Não pode perder por nada. Tá aqui então as cotações para você começar na Esportiva. O link tá aqui embaixo na descrição.
clica lá, lembrando que você pode começar a partir de R$1 no seu primeiro depósito e você tem 100% de bônus. Então, se você depositou 50, você não vai ter 50, você vai ter 100. Se você depositou 100, vai ter 200. Então, para você começar, tá aqui embaixo na descrição. Então, bora dar sequência. Para terminar aqui com vocês, vamos falar aqui sobre o assunto principal, que é em relação ao Marlon e o Grêmio, né? Que eu vou deixar aqui essa postagem do pessoal falando, né, que o Marlon começou a seguir a equipe do Grêmio e assim, tudo bem, né, o jogador pode seguir o que ele quiser e tudo mais, mas era óbvio que a torcida iria ver, ainda mais depois de um jogo que ele foi expulso, né, e aí quando tinha a opção dele ou do Kaique, o Seabra acabou preferindo o Kaique e o Marlon ficou no banco, né, contra a equipe do Flamengo, então sem dúvidas é um ponto a ser levado em consideração. Essa história envolvendo o Grêmio e o Marlon não é de hoje, desde o ano passado já tem uma especulação, mas o Cruzeiro já vinha deixando bem claro que não iria aceitar qualquer migalha para vender o Marlon, não. Ano passado teve especulações de um time russo disposto a pagar 20 a 25 milhões de reais, e eu sempre falei que o Cruzeiro teria potencial de vender o Marlon por 30, 35 milhões, porque é um jogador que não tem uma idade avançada, tem aí só 27 anos agora, e poderia, né, ser negociado por um caminhão de dinheiro. Nessa atual temporada, 26 jogos, 1 gol e 2 assistências, ano passado 41 partidas, 3 gols e 3 passes. Não diria que ele fez péssimas atuações nesse ano, mas teve uma queda sim, desde quando teve a sua renovação de contrato, que por sinal vai até o final de 2026. Até fiz uma postagem bem brava depois da partida contra o Bahia, até o Marlon me bloqueou lá no Instagram. Eu, com jogador, sinceramente, não tenho rabo preso não, né? Não é porque um atleta me segue ou deixa de seguir que eu vou ou criticar ele aqui, ou, por exemplo, elogiar porque o cara me segue no Instagram. Até porque o canal é pequeno, não tem interesse de ser jornalista, de trabalhar nessa área, então daqui 3 anos o Marlon não está no Cruzeiro, né? Então o que importa é com o clube, não com o jogador. Mas assim, eu nesse momento eu ainda não tenho uma decisão tomada de o que eu faria. Se eu deixaria, por exemplo, o Marlon ou o Kaique. O Marlon, espero que ele tenha tirado de lição, porque ele comprometeu 2 jogos do Cruzeiro. Aquele primeiro contra o São Paulo, que ele foi expulso. É óbvio que ninguém quer ser expulso, ninguém entra assim naquela intenção de ser expulso. A mesma bola que ele desarma e o Cruzeiro vai lá e gera um contra-ataque e faz o gol, é a que ele pode pegar errado e ser expulso, né, machucando um jogador adversário. Então é difícil, cara. Lateral é uma situação muito complicada. Mas aquele jogo contra o São Paulo, ele foi expulso, o Cruzeiro estava bem perto do empate, acabou levando 2 a 0, não teve forças nenhum, com 1 a menos, e contra o Bahia aí ficou mais escancarado, né? Que o Cruzeiro estava vencendo, levou o empate no finalzinho, beleza, do primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele é expulso, e ao invés do Cruzeiro nem conseguir um empate, que estava ótimo, 1 a 1 contra o Bahia, levou de 4 a 1, né? Então olha a diferença que fez o Marlon ser expulso. Em 2 jogos muito próximos um do outro, os 2 jogos seguidos fora de casa, e aí, cara, não tem como, né, você não ligar esse alerta. Não é à toa que eu acho que até o Kaique jogou muito por conta dessa questão disciplinar do Marlon, que, pô, tá difícil de entender. O que eu acho que o Cruzeiro pode fazer é o seguinte, eu até vi alguns comentários lá no Twitter que eu achei bem bacana. Na época o Marcelo Oliveira, que tinha em 2013, por exemplo, a opção, em 2014 também, do Ceará e do Mike, né? E ele acabava utilizando geralmente os 2 jogadores na mesma partida. Era muito comum um sair para entrar o outro, né? Então eu lembro muito dos 2, do Mike e do Ceará jogando no decorrer. O Ceará mais em 2013, o Mike mais em 2014, é claro, mas ele sabia muito bem revezar os 2 jogadores. E pode ser que seja uma boa opção, por exemplo, por o Marlon jogar, vamos colocar ali 60, 65 minutos e no final do jogo entrar o Kaique. Eu ainda acho, tecnicamente falando, eu acho que o Kaique vai ser um grande jogador de seleção brasileira, por exemplo, para jogar não sei, cara, é difícil você falar, né? Mas assim, num time relevante do futebol europeu, um Atalanta da vida, igual foi o Ederson, de ter um destaque absurdo, tenho certeza que ele tem esse potencial. Mas nesse momento eu acho que o Marlon é melhor, não é à toa que teve essa renovação de contrato e tudo mais. Deixaria o Marlon como titular e o Kaique tendo mais espaço, porque se ele não for para ter espaço, é melhor se desfazer de um dos 2, porque tudo bem que o Cruzeiro não está mais necessitando de dinheiro e tudo mais, é óbvio, mas você ter 2 jogadores muito caros, acaba que, não sei se pro elenco vai ficar tão legal isso, né, porque você pode vender o Kaique por tranquilamente 25 milhões de reais e o Marlon também, qualquer um dos 2 vale seu valor. Pode, quem sabe, utilizar os 2, podem se valorizar, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que um vai deixar o Cruzeiro. Não tem como, né? São 2 jogadores que, na minha opinião, se fechar os olhos e escolher, são ótimas opções. Espero que o Marlon volte nesses próximos jogos. Eu tenho confiança de que ele vai jogar contra o Criciúma, até porque ele já jogou no Criciúma, conhece bem o estádio, então eu iria com o Marlon nesse jogo. E que o Kaique tem mais espaço para entrar no segundo tempo, ele pode jogar também numa linha mais avançada, não seria um problema. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, Kaique ou Marlon, tô curioso para saber. O link vai estar aqui da Esportiva também, para você apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro, tá aqui embaixo na descrição. E nos vemos numa próxima. Valeu!